Posso sim, gostei muito da fala da Fernanda, né, que faz um apanhado interessante aí, porque essa temática é uma temática que tem um conjunto de antecedentes que a gente precisa entender para a gente olhar particularmente para a questão das tecnologias. Um aspecto que eu tenho observado, né, é uma autora chamada Alcoff, ela vai chamar esse contexto de imbricado de um racismo que na fala do Silvio Almeida é o racismo estrutural. Ela vai falar anteriormente de um conceito que é a epistemologia da ignorância, né? Então, quando a gente está falando sobre esses arranjos internalizados do racismo, né, ela vai então nomear isso como epistemologia da ignorância. Então, a epistemologia da ignorância é um processo epistêmico que é orientado à manutenção da branquitude como valor universal no contexto da produção e circulação do conhecimento e informação, conhecimento, né? Então, trata no dizer dessa autora de uma prática epistêmica substantiva em que se articulam normas cognitivas, privilégio estrutural e identidades situadas. Conforme aponta essa autora, a ignorância é estrutural e fruto de sistemas renitentes de opressão, atuando como um dos seus principais efeitos. Então, quando a gente vai falar da raça como tecnologia e como a gente vai falar dos efeitos da tecnologia na perpetuação do racismo, do sexismo e todos os padrões de desigualdade, é preciso saber que no marcador mais geral está aí essa ideia de epistemologia da ignorância. Então, lá no texto da Rua Bem, a gente vai observar, nos dois textos, né? A gente vai observar um amplo repertório de arranjos, né, que vão nos auxiliar a observar empiricamente como é que esse fenômeno, né, do racismo algorítmico ele se realiza, né? Então, o que a gente vai perceber, né, que o viés interseccionado entre raça, gênero, sexualidade e classe social vai nortear, desde tempos imemoriais, os propósitos e as soluções tecnológicas, né? Observa-se que as configurações e os padrões distorcidos, né, são distorcidos por uma lógica racial. Então, em termos tecnológicos, até a década de 70, por exemplo, né, a Rua recupera essa informação lá, até a década de 70, a indústria de produção de equipamentos e insumos fotográficos teve um papel determinante na circulação desequilibrada de imagens dos negros, né? Durante décadas, as tecnologias ópticas e químicas tornaram os corpos brancos como uma referência cromática, né, a ser seguida, né? De modo que então a Rua vai falar e chamar a atenção, e é esse aspecto que me interessa mais especificamente. Ela vai falar da vulnerabilidade escópica, né? Isso que a Fernanda falou, desse desequilíbrio, esse desequilíbrio entre a perspectiva de visibilidade e de invisibilidade, que vai nortear as tecnologias. Nesse sentido, né, ela enfatiza que o racismo, a Rua vai enfatizar que o racismo precede as inovações tecnológicas, e no caso das tecnologias voltadas à visualidade, observam-se forte tendência à dominação, à vigilância e a julgamentos que alteram a experiência de visibilidade dos sujeitos racializados. Dessa perspectiva, essa autora vai falar que, num diálogo que ela vai estabelecer com o Foucault, ela vai dizer que as imagens dos corpos negros são objetos de informação,
mas nunca de comunicação, né? Então, e por vezes essa informação é uma informação involuntária, né? Ou, não é uma informação, não é informação que eu produzo sobre mim mesmo a partir de um interesse que eu tenho em comunicar essas informações. Uma outra noção que está presente nessa discussão é também a ideia de colonialidade do ver, né? Então, assim, eu fui tentando puxar outras leituras que ajudam a gente a compreender, né? Porque esses conceitos estão povoando, né, o nosso imaginário de pesquisa. É a noção de colonialidade do ver. Essa noção... Só um minuto, gente, deixa eu desligar aqui. Então, essa ideia de colonialidade do ver, ela mostra como, né, as tecnologias, mas os processos de produção do conhecimento, eles são todos orientados no sentido de uma colonialidade nas formas de valorização daquilo que é belo, daquilo que é pertinente, mostrando para a gente que até mesmo o nosso olhar e as nossas escolhas e a hierarquização desse nosso imaginário, ele é pautado por essa perspectiva, né, de uma colonialidade do ver. E essa colonialidade do ver, ela associada a essa ideia de vulnerabilidade escópica, vai mostrar assim, os fortes elementos, né, a articulação de tudo isso, vai provocar uma espécie de naturalização, né? De naturalização daquilo que eu consumo, né? Como imagem, daquilo que eu consumo como informação, e vai naturalizar, assim, uma outra noção, eu estou aqui cheia de noções, mas um outro conceito que eu acho também bastante pertinente, nisso que a gente está estudando, é a ideia de economia da atenção, né? Que está associada aí também a esses processos que vão se valer do racismo, do racismo epistêmico, do racismo algorítmico, né? Então, a gente está adjetivando coisas que, na base, a gente chamaria de racismo estrutural. Então, essa economia da atenção, ela se vale, né, isso que a Fernanda falou anteriormente, de que o ódio possa gerar lucro, né? E na medida em que o ódio pode gerar lucro, isso é um procedimento próprio dessa ideia de economia da atenção, né? Que também está presente nesse debate, em que a gente é levado a imaginar, né, que não há uma que há uma neutralidade tecnológica nesses processos, né? Que há uma neutralidade tecnológica no modo como o nosso imaginário é conduzido, a odiar, né? A reiterar práticas racistas também. Um aspecto que a Safia vai destacar muito, né? Eu diria assim que a Safia traz a dinâmica mesmo, né? Ela vai descrever com mais riqueza de detalhes a dinâmica, né, dessa opressão exercida pelos algoritmos, né? Então, ela vai reportar uma campanha organizada pela ONU Mulher, exatamente mostrando, né, uma campanha que foi feita em 2013, tornando evidente como que os modos de interação nosso com os motores de busca, eles causavam, né, eles permitiam que já na expressão de busca colocada no sistema, a gente já tivesse como resposta a condução da questão e a condução da resposta tendo como coincidência uma prática racista, né? Então, ela detalha isso, né, e mostra essa campanha. É preciso dizer, né, que depois dessa campanha, em 2013, a própria Google
passou a colocar, né, um formulário no sistema, de modo que a gente pudesse reportar, né, erros, racismos e vieses no motor de busca, tanto do ponto de vista das respostas como da interação. Então, aquele autocomplete que existe, né, nos sistemas de busca, ele já em si orientava o olhar da pessoa que consulta na direção de uma pergunta que já teria como uma resposta uma evidência, né, de segregação e de racismo. Então, acho que é interessante que a gente trabalhar, né, dessa perspectiva, né, e a gente trabalhar com essa ideia também de vulnerabilidade, né? Então, se a gente está pensando no racismo algorítmico, é preciso entender que desdobramentos materiais, né? Que desdobramentos materiais essa diversidade de evidências de racismo algoritmo pode trazer. Para Benjamin, a visualidade tem contribuído, né? Conforme a Fernanda destacou, eu queria chamar a atenção disso também, tem contribuído historicamente para a estratificação e a classificação da diferença humana, né? Então, nesse contexto, a sensibilidade racial que orienta as tecnologias da visualidade nutre dilemas em relação à codificação da desigualdade. Então, ela detalha, né, profundamente essa questão, e é preciso também destacar, né, que nos últimos anos a luta antirracista ganhou, a gente sabe que ganhou como aliado a essas tecnologias. Na maior parte do tempo, as pessoas, né, a sociedade tem destacado a pertinência da tecnologia nessa luta antirracista. Então, cabe lembrar, por exemplo, o assassinato do George Floyd, né, o assassinato da Marielle Franco, da Cláudia Silva, né, do Genivaldo de Jesus e outros, que as tecnologias, né, exacerbadas de visibilidade permitiram que a sociedade pudesse confrontar, né, uma prática racista em curso. No entanto, né, ao alcançarmos a possibilidade de utilização da tecnologia, da visualidade em tempo real, a gente vai ver que, além do enfrentamento ao racismo, com a mesma intensidade, a gente vai observar o uso desses mesmos dispositivos para ampliar e ou naturalizar a vulnerabilidade escópica desses sujeitos racializados. Finalizando aqui, o professor Muniz Sodré tem chamado, né, a esse atravessamento tecnológico que a gente está vivendo de BIOS digital, né, BIOS virtual. Então, para ele, segundo o Muniz Sodré, a gente está vivendo sob a égide desse novo processo de colonialidade que é extensivo aos ambientes digitais e que tem como potencialidade intervir nas nossas relações, nas deliberações políticas e na composição de novas formas da gente gerir o comum. Então, esse atravessamento tecnológico que a gente está olhando, especialmente o aspecto racial, perpassa a reconfiguração capitalista, né? Ele é coextensivo dos dados e a vigilância em tempo real. Então, nesse sentido, ele tende a embaralhar e sobrepor a concepção de sociedade política e sociedade civil com a qual a gente já estava habituado, pois a maximização do bem comum, a produção de lucro e o acesso à informação e ao conhecimento, eles são acessados, né? A gente tem contato pelos mesmos dispositivos, né? E aí, então, nesse sentido, que a gente está vivendo é a criação ideológica de um outro tipo um tipo de comum, né?
uma espécie de ágora, de um ambiente, uma comunidade, né? Então, essa BIOS vai se caracterizar pela intensificação tecnológica dos dispositivos de convergência midiática e o uso extensivo de inteligência artificial, né, através do qual se formalizam novos modos de sociabilidade. E desse ponto de vista, se a gente admite a configuração dessa BIOS virtual, implica dizer que a sociedade está propensa para a consolidação de um universo de produção de sentido que é concentrado e articulado por lastros ideológicos. E essa conformação tende a reduzir as saídas dialéticas, né, devido à sobreposição de tecnologias distributivas e a consolidação de corporeidades eletrônicas, né, que performam como avatares em bolhas perceptivas e financeiras, né, e raciais, alheias aos conteúdos das reais calções econômicas, né, conforme o Muniz Sodré vai preconizar. Então, na realidade, quando eu fui fazendo esses links, é porque, por vezes, a gente precisa saber que em outras áreas de conhecimento tem havido, né, aproximações em relação a esse tema. No entanto, quando a gente vai discutir do ponto de vista tecnológico, a gente fica muito mais nos efeitos, né, ou na aparência fenomênica e menos, né, nos desdobramentos sociohistóricos que isso pode trazer. Então, acho que, para nós aqui, seria muito importante a gente avançar além, né, dessa aparência, até porque a sociedade é dinâmica, as tecnologias também são dinâmicas, né? Então, acho que é muito importante que a gente possa descer um pouco mais, né? Ali na base do problema, tentando pensar, por exemplo, coisas como racismo, como a escravidão no Brasil, e essas discussões também que levaram ao apartheid fora do Brasil, mas a um apartheid simbólico, né, existente aqui no que quando a gente vai dizer da nossa presença, né, da nossa presença, né, escópica nesses ambientes, né, não, quando eu digo presença, é uma presença protagonista. Então, é isso.